Olá, amigos dos Logos Apologética, muito bem-vindos a mais um AudioTube e vamos agora falar sobre ateísmo. Vamos buscar aqui uma definição de ateísmo. Há uma confusão e debate sobre o termo ateísmo e sua definição. O termo ateísmo encontra a sua etimologia na combinação grega de a e theos. O que ateos significa é, como em qualquer termo, sujeito ao contexto e talvez à interpretação pessoal. Observe que se um ateu diz "eu não acredito em Deus", esta não é tecnicamente uma declaração sobre a existência ou não de Deus. Ateus significa não há Deus, sem Deus, falta de crença em Deus ou Deus não existe. Os primeiros cristãos eram chamados de ateus porque não acreditavam nos deuses gregos ou romanos. No entanto, enquanto eles positivamente afirmavam a não existência desses deuses, eles provavelmente acreditavam que os deuses eram demônios enganadores. Vocês vejam lá em 1 Coríntios 8, 4 ou 6. Bom, vamos considerar outras palavras derivadas do a grego. Considere a palavra agnóstico. O a aí do começo significa falta de gnose, conhecimento. Mas isso significa que o conhecimento não existe? Ou simplesmente que não existe nenhum com relação a um determinado tópico? Ou simplesmente que ele pode existir, mas nos deixa de dar evidências ou nos falta? Geralmente, como popularizado pelo movimento dos neo-ateus, os ateus preferem a definição de ateísmo como ausência da crença em Deus ou divindades. Assim, através da aplicação do termo ateu para si mesmos, tais ateus não fazem, tecnicamente, uma declaração sobre a existência ou não de Deus. Essa definição foi popularizada, pelo menos, desde Charles Brougham, cerca de 1876. Parece ser preferível, de modo a escapar à dificuldade filosófica de provar o negativo, a de que Deus não existe, e transferir o ônus da prova para o teísta, uma vez que o teísta faz a afirmação positiva de que Deus existe. Eu queria aqui fazer duas notas para vocês sobre isso e a considerar. Primeiro, debatam com os ateus em seu próprio terreno. Se eles querem definir o ateísmo como uma mera falta da crença em Deus, convide-lhes a continuar esse debate e provar. E segundo, faça-os ver de onde vem a sua posição e aonde ela leva. Em referência ao termo agnóstico de que falei, note que Thomas Henry Huxley cunhou esse termo em 1869. Ele explicou que anotou dois extremos. Um era o ateu, que afirmava positivamente a não existência de Deus, alegando saber que Deus não existia. E o outro foi o dos teístas, que positivamente afirmavam a existência de Deus, alegando saber que Deus existe. Huxley disse que ele não possuía provas suficientes para afirmar positivamente qualquer posição. Assim, ele cunhou um termo que ele via como uma posição intermediária, que era da falta de conhecimento para decidir de uma ou outra maneira. Ou seja, se tal conhecimento realmente existe fora do seu conhecimento pessoal ou pode algum dia ser descoberto, isso é uma outra questão. Como eu vou mostrar logo após, existem várias seitas do ateísmo. Há uma grande diferença entre os ateus comuns, essas pessoas comuns amigáveis, e os militantes. Em geral, mesmo tipo militante, os neo-ateus, vão definir ateísmo como uma mera falta da crença em Deus. No entanto, é importante notar que o ativismo demonstra que seu ateísmo não é nada, mas uma mera falta de alguma coisa. É um movimento anti-religião, anti-fé e anti-Deus. Os ateus podem ser categorizados de acordo com vários termos técnicos, sociopolíticos e culturais, que podem se sobrepor, dependendo das preferências do indivíduo ateu. Primeiro, o ateísmo forte, ateísmo positivo, ateísmo explícito ou ateísmo crítico. Geralmente se refere àqueles que afirmam positivamente a não existência de Deus. Alguns ateus atuais, talvez influenciados pelos efeitos deletérios do movimento neo-ateu, na verdade, acham que essa definição de ateísmo é uma farsa inventada pelos teístas, a fim de fazer os ateus parecerem tolos. No entanto, esta é uma definição tradicional e é encontrada em vários dicionários, enciclopédias e livros filosóficos. As referências para isso vocês podem ver na descrição deste AudioTube. Segundo, o ateísmo fraco, ateísmo negativo ou ateísmo implícito.
geralmente refere-se àqueles que falta-lhes a crença em Deus. Eles geralmente alegam que eles não acreditam em Deus porque a existência de Deus não foi comprovada ou evidenciada. Isto pode ou não ser no futuro. Esta seita é semelhante ao agnosticismo. Terceiro, o ateísmo militante ou antiteísmo. Geralmente se refere aos ateus que consideram a crença em Deus como uma perigosa ignorância supersticiosa e procuram abolir, ou, no mínimo, removê-la da esfera pública. E por pública eu quero dizer da esfera pública, política e cultural em geral, por exemplo, etc. Alguns ateus afirmam que o ateísmo é uma religião e outros têm tentado estabelecer religiões seculares, cívicas, ateístas e que vou demonstrar. Michael Shermer, editor da revista Skeptic Magazine, fez uma distinção entre o ateu que afirma que não há Deus e os não teístas que afirmam não ter nenhuma crença em Deus. Quanto aos termos sociopolíticos ou culturais, esses abundam e alguns são livres pensadores, humanistas, naturalistas, racionalistas, céticos, humanistas seculares e materialistas. Alguns ateus debatem sobre essa terminologia. Por exemplo, o webmaster da American Atheists escreveu: os ateus não são humanistas seculares, livres pensadores, racionalistas ou culturalistas éticos. Muitas vezes, ateus acham que é útil se mascarar por trás de tais rótulos. Agora, a Freedom from Religion Foundation afirma que os livres pensadores incluem ateus, agnósticos e racionalistas. Ou seja, vocês veem aqui que duas instituições ateias se contradizem sobre a própria definição ou colocação da terminologia sobre os ateus. Por adoração da natureza e neopaganismo, refiro-me à tendência até em substituir um sentido de temor a Deus e a busca da transcendência por se relacionar Deus com a reverência e transcendência na natureza. Essa busca natural, por assim dizer, não é apenas apreciada, mas é alegada ser mais santo do que o teísmo. Referindo-se à nossa capacidade de sair da Terra e olhar para nós mesmos, como foi feito na Voyager 2, Carl Sagan disse: eu acho isto muito arrepiante e emocionante, a perspectiva da sensibilização, a experiência da conscientização. Tem-se dito que a astronomia é uma experiência que forma um caráter e ensina a humildade. O primeiro episódio de sua série televisiva intitulada Cosmos começa com Carl Sagan afirmando: o cosmos é tudo que existe, existiu e existirá. Nossa mais fraca contemplação do cosmos agitar-nos-á um formigamento na espinha, uma captura na voz, uma sensação de desmaio, como de uma memória distante de cair de uma altura. Sabemos que estamos nos aproximando do maior dos mistérios. Pressupondo uma realidade livre de Deus, não dá para entender por que os ateus buscam experiências transcendentais. Michael Shermer afirma que seu estudo sobre evolução era muito mais esclarecedor, transcendente e espiritual do que qualquer coisa que tinha experimentado em 7 anos como um cristão evangélico. Ele afirma também, ele faz referência ao lado espiritual da ciência, que ele se referiu como ciência-sualidade. Se a religião e a espiritualidade supostamente geram temor e humildade no fato do Criador, o que poderia ser mais incrível e humilhante do que o espaço profundo descoberto por Hubble e os cosmólogos e o tempo profundo descoberto por Darwin e os evolucionistas? Darwin é importante porque a evolução é importante. A evolução é importante porque a ciência é importante. E a ciência é importante porque a história é destaque da nossa época. Uma saga épica sobre quem somos, de onde viemos ou onde estamos indo. Michael Rose, professor de filosofia da Universidade de Guelph, evolucionista ardente e ex-cristão, que defendeu um caso no tribunal sobre o tratamento equilibrado do projeto de lei nos Estados Unidos, aquele sobre a criação e evolução nas escolas, escreveu: a evolução é promovida pelos seus praticantes como mais do que mera ciência. A evolução é promulgada como uma ideologia, uma religião secular, uma alternativa de pleno direito ao cristianismo, com significado e moralidade. Isso foi verdade da evolução desde o início e é verdade da evolução ainda hoje. Huxley, como reformador social, ficou conhecido nos jornais como Papa Huxley e estava determinado a encontrar um substituto para o cristianismo. A evolução, com sua ênfase na lei ininterrupta, que poderia ser usada para refletir mensagens de progresso social,
foi a perfeita candidata. A vida é uma escada rolante em movimento ascendente. Na verdade, reconhecendo que uma boa religião precisa de uma mensagem moral, bem como uma história e uma promessa de recompensa futura, Huxley começou a se distanciar de Darwin, que não era muito bom a fornecer essas coisas, em direção a outro evolucionista inglês, o prolífico escritor e filósofo Herbert Spencer, que compartilhava com Huxley a visão da evolução como uma espécie de metafísica em vez de uma ciência exata. Dirigindo-se a seu companheiro ateu Jonathan Miller, Richard Dawkins afirmou: o sentido transcendente e místico que as pessoas que são religiosas e não religiosas, no meu uso do termo, é algo muito diferente. Nesse sentido, eu provavelmente sou uma pessoa religiosa. Você provavelmente é uma pessoa religiosa. Mas isso não significa que pensamos que existe um ser sobrenatural que interfere com o mundo, que faz qualquer coisa, que manipula tudo, ou a propósito, que vale a pena rezar ou pedir perdão dos pecados, etc. Richard Dawkins, em A Ciência é uma Religião, disse: a ciência tem algumas das virtudes da religião. Todas as grandes religiões têm um lugar para o temor, para o êxtase com a maravilha e a beleza da criação. E é exatamente esse sentimento de arrepio na espinha, de um temor de tirar o fôlego, quase uma adoração, a essa admiração estática que nos enche o peito, que a ciência moderna pode oferecer. E falo além dos sonhos mais selvagens dos santos e místicos. Stephen Hall disse: a religião de Einstein é uma espécie de espiritualidade que não é sobrenatural. Isso de forma alguma significa que ela é menos do que a religião sobrenatural. Muito pelo contrário, Einstein foi categórico em rejeitar todas as ideias de um Deus pessoal. É algo maior, algo grandioso, algo que eu acredito que qualquer cientista poderá aceitar, incluindo cientistas que eu chamaria de ateus. Einstein, em meus termos, era ateu, embora ele, é claro, era muito afeiçoado de usar a palavra Deus. Quando Einstein usava a palavra Deus, ele a estava usando como uma espécie de figura de linguagem. Quando ele disse coisas como Deus é sutil, mas ele não é malicioso, ou ele não joga dados, ou será que Deus tem uma escolha na criação do universo? O que ele quis dizer foi coisas como acaso não estar no cerne de todas as coisas. Poderia o universo ter sido de outra maneira que do jeito que está? Einstein escolheu usar a palavra Deus a fim de parafrasear essas profundas questões. Isto, ao que me parece, é a parte boa da religião, que todos nós podemos aceitar. Suponho que a minha esperança é que a ciência, o melhor tipo de ciência, o tipo de ciência que se aproxima do melhor tipo de religião, a espiritualidade Einstein que eu estava falando, é tão inspiradora, tão excitante que deve ser vendável a todos. Tais sentimentos parecem ser cumprimentos das referências do apóstolo Paulo, que disse: e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Bem, amigos, essa foi uma introdução à definição do ateísmo. Nos próximos audiotubes nós vamos dar sequência a maiores descrições, definições e terminologias sobre esse tema. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei e se inscreva e ajude a divulgar o Logos Apologética. Muito obrigado.